Olá Dev, beleza? Na última aula a gente já fez aqui a refatoração do método get e do método post, né? Agora a gente vai partir aqui para o método de atualização. Então é o que a gente vai fazer aqui nessa aula. Considerando a nossa variável ali, a gente precisa alterar, né, um ID específico, um projeto específico. Então a gente recebe o ID por parâmetro, já está aqui. E a gente recebe os dados, né, as informações a serem alteradas no corpo da requisição. Isso também já está aqui. E aí, ao invés do console log, a gente vai implementar isso para que a gente consiga alterar essa informação aqui no nosso array, que é a estrutura de dados, né? Ok, então para eu alterar a informação de um projeto específico, ao receber esse ID aqui, eu preciso pegar esse ID, fazer uma busca dentro da estrutura de dados, dentro do array. O array pode ter aqui N projetos cadastrados. Eu preciso encontrar aquele específico. Então a gente precisa usar aqui alguns recursos de JavaScript para fazer uma busca dentro de um array e encontrar algo com base num parâmetro que foi passado. Então eu vou criar aqui, ó, const project index, ou seja, eu quero pegar o índice do projeto dentro do array, dentro desse array, o índice do projeto que contém o ID que foi passado aqui. O que é esse índice, né? Então, todo array, para cada posição, cada valor, né, que é armazenado dentro do array, ele tem um índice associado. Então, se eu armazenar aqui 1, 5, 10 e 34, por exemplo, nesse array, quais são os índices associados a cada elemento desse? O primeiro elemento de um array tem o índice 0. Então 0 aponta para o primeiro valor. O segundo tem o índice 1. Então 1 aponta para o segundo valor. E assim por diante, né? Então aqui vai ser o 2 e assim por diante. Então a primeira posição do array tem índice 0. A segunda posição do array tem índice 1. A terceira posição do array tem índice 2 e assim por diante. Então eu quero pegar esse índice. Então eu tenho o ID, vou buscar esse ID dentro do array e eu quero pegar em que posição está essa informação. Qual é o índice? Se é 0, se é 1, se é 2, beleza? Então estou dando o nome da constante aqui, que ela vai armazenar isso. O índice, a posição no array onde está a informação que contém esse ID. E de que forma eu vou buscar isso aqui dentro do nosso array? Então eu pego o array, que é projects, ponto, e aqui no JavaScript a gente tem um método findIndex que faz isso para a gente. Tem um find, mas eu quero usar o findIndex, eu quero pegar a posição. E aí esse findIndex, ele recebe aqui esse predicate, que a gente pode passar aqui uma arrow function para ele, onde para cada posição desse array ele vai percorrer, né, cada posição, cada elemento armazenado nesse array, e para cada uma delas a gente pega de que forma? Eu vou aqui chamar de uma variável p, por exemplo. Então, para cada um, o p.id tem que ser exatamente igual, são 3 iguais aí, né? Exatamente igual ao id que está sendo informado aqui e que a gente pegou aqui, ó, dos parâmetros. Então ele vai percorrer cada um deles. O primeiro, ele armazena esse primeiro aqui. O ID armazenado nessa posição tem o ID igual a esse? Se tiver, ele vai pegar essa posição e vai armazenar aqui. Então ele vai ficar percorrendo até que ele encontre a posição onde o ID armazenado é igual ao ID informado aqui. Se ele não encontrar nada, esse índice vai ser -1, o que ele vai retornar aqui, ó, nessa variável. Se em nenhuma das posições do array ele encontra um ID que foi informado, o usuário passou algo que não existe na nossa API, então o que vai ser retornado aqui é -1. Se retornar 0, é porque ele encontrou o ID na primeira posição. Se retornar 1, 2, 3 e por sequência, aí ele encontrou numa posição específica do array. Agora, se não estiver dentro do array, ele retorna -1. Então, essa verificação a gente faz aqui agora. If project index menor que 0, que o mínimo tem que ser 0 para ele ter encontrado algo, né? Que é a primeira posição. Se ele não encontrou nada, é porque o valor dessa variável ficou como -1.
Então, se é menor que 0, se é menos 1, o que eu retorno? Uma mensagem de erro, né? Para o usuário. Response. E aí a gente pode usar aqui o status, porque a gente tem os erros da família 400, quando o usuário enviou algo errado para a nossa API. E no nosso caso, eu vou retornar 404, que é not found, não encontrado. Então ele está enviando o ID que não existe na nossa API. E aqui eu passo o ponto JSON para a gente passar aqui a mensagem de erro. Então vai ser um JSON que vai ter aqui a chave error. E eu vou colocar aqui project not found. Projeto não encontrado. Então é isso. Recebi o ID. Pego a posição desse ID dentro do array da nossa estrutura de dados. Se ele não encontrar nenhuma posição que possua esse ID que foi informado, ele vai retornar menos 1 aqui. E aí a gente retorna a mensagem de erro. Porém, se ele passar daqui, é porque ele encontrou um valor. E aí a gente agora vem aqui, ó, e salva isso no banco de dados. Mas eu posso exigir, além de ter que encontrar o ID, eu posso dizer que isso aqui tem que ter valor, não pode ser enviado vazio. Então eu posso fazer essa verificação aqui também. If not title and not owner, ou seja, ele não enviou valor em qualquer uma das duas, eu vou retornar uma mensagem que eu vou copiar aqui, ó. Agora aqui vai ser 400, porque é uma bad request. Mas aí a gente pode colocar uma mensagem específica aqui. Vou colocar aqui como name and owner são requeridos. Então aqui são as validações antes da gente salvar a informação no banco de dados. Depois que passou pelas validações, está tudo ok, aí sim a gente salva. Então para salvar, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui project, uma constante project, para poder criar o objeto, né? Ele vai ter o ID que foi informado, o name que foi informado e o owner que foi informado. Agora a gente tem certeza que tudo aqui está preenchido e que está correto, porque a gente já fez as validações aqui antes. E a partir daí a gente salva. Então para salvar, eu vou na variável global, que é a nossa estrutura de dados, na posição específica onde está aquele ID que foi procurado, que é essa posição aqui. Então aqui, ó, naquela posição, eu vou atribuir o valor. Então eu ponho um igual aqui e passo aqui o project. Então aqui a gente está atribuindo para esse array nessa posição, tá, o que está montado aqui nesse objeto. E aí eu já posso fazer o return aqui. Ao invés de ser um array, eu vou retornar aqui esse objeto, né? Que ele está com os dados que foram alterados. Posso retornar aquilo ali. Ficou bem legal aqui a nossa implementação, tem as validações, tudo ok. Vamos agora testar isso, né? Como eu salvei, se a gente for listar aqui, não temos mais nada aqui, está vazio. Então a gente precisa criar um antes. Então eu vou criar aqui, send. Então ele possui aqui, ó, project 1 como name e a Luiz como proprietário. Então agora eu tenho que pegar esse ID aqui, ó, tenho que copiar aqui tudo que está dentro das aspas, copiar. E aqui no put, ao invés desse 1000 aqui, eu tenho que passar o ID, que é esse código, o ID. Isso aqui é o ID. Então tem que estar depois da barra aqui. E aqui, ó, ao invés de project 1 vai ser project 2. E o name aqui, eu vou colocar o developer aqui. Vou fazer um send. Opa! Ah, eu coloquei o nome errado, né? Aqui, ó. Não é title, é name. Só que agora eu tenho que criar tudo de novo. Vou aqui em criar. Faço um send. O ID mudou, então a gente tem que copiar o ID de novo. Vem aqui no put. Aqui já está preenchido, mas o ID eu tenho que alterar. E agora eu faço send para alterar name para project 2 e o owner para isso aqui. E aí ele retornou para mim aqui, ó, o objeto já modificado.
para ter certeza que está modificado na nossa variável global, a gente vem aqui na listagem e está aqui, Project 2 e o nome alterado também. Beleza, então funcionou aí a nossa atualização. Estamos conseguindo fazer as validações. Vamos garantir que está ok isso. Então eu vou passar um ID que não existe na atualização aqui, ó. Basta aqui, ó, colocar um número a mais aqui. Vou colocar um 1 aqui no final. E vou dar um send. E ele já veio aqui, ó, 404 Project Not Found, que é o objeto que a gente retornou na resposta. Então está funcionando isso. E agora eu vou tirar aqui uma informação daqui. Vou passar só o name. Vou dar um send. E ele aceitou. Mas não deveria, né? Aceitou porque eu coloquei um E aqui. Eu tenho que colocar um OU. Eu quero que seja uma atualização completa. Por isso a gente está usando o método put. Isso que a gente fez aqui normalmente se faz com pat, quando a gente quer atualizar uma informação e não todas. Então a gente usa o método pat no lugar. Com o put eu quero atualizar a informação inteira. Então aqui tem que ser um OU, para que ele valide que as duas têm que estar preenchidas. Bastando uma das duas não estar preenchida, o OU vai fazer isso, ele já vai retornar o erro. Vamos salvar, voltar no Insomnia. Então os testes aqui são importantes para poder garantir que o código está certo. Criou, o ID mudou, tem que pegar aqui novamente. Vou na rota de alteração, substituir o ID aqui. E agora eu estou enviando só o name. Vou dar um send e aí sim, 400 batch request, porque eu tenho que ter as duas informações, name e owner, são requeridos. Então aqui agora eu volto com o owner aqui, tiro o name. Envio, mesmo erro. Ok? Vamos voltar aqui com o name, faço send e aí sim ele aceitou. Então nossa rota aí está funcionando para atualização completa do recurso Projects. Vamos seguindo aí.